Porque, porque Maurício é o meu pai, desde que eu sou eu, na verdade. E lá em casa, a minha mãe nunca me chamou de Maurício. Nunca, nunca. É impressionante, é sempre Juninho. Juninho, tá brava, Juninho. Nunca é Maurício, porque Maurício em casa é o meu pai. Aí eu tive uma crise de identidade por causa disso. Porque quando eu chegar no céu, Deus vai chamar Maurício, e eu não vou saber. É comigo? Com meu pai? Não vou saber com quem que é. Aí, deixa Juninho mesmo. Se Deus chamar, fala assim, ó, é Juninho, que eu estou acostumado. Ele fala, não, seu nome, enfim. Mas pode me chama do que vocês quiserem. E eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Quem conhece Sorocaba? Ah, o povo conhece. A cidade é uma delícia. Eu estou morando em Arujá desde 2013, porque lá é onde eu fiz o meu seminário, é onde eu sou capelão hoje. Eu terminei o seminário e continuei trabalhando lá, mas ano que vem eu volto para Sorocaba, porque eu gosto de lá. E aí, em 2019, eu estou com a minha namorada aqui, Bia, essa mulher maravilhosa aqui, incrível, ela é muito bonita, né, gente? Ela é incrível. E a gente vai casar, nossa, deixaram aberto. A gente vai casar em 2019, aí ano que vem eu vou lá para organizar a nossa vida. E o que mais que eu tenho para falar? A faculdade que eu fiz, o seminário que eu fiz, ela é interdenominacional. O que isso significa? Que ela não tem uma denominação própria. Então eu estudei com batistas, eu estudei com assembleianos, eu estudei com presbiterianos, e isso foi uma das coisas mais saudáveis para a minha fé. Isso foi uma coisa muito saudável para a minha espiritualidade, porque eu conheci e convivi, não só conheci ou ouvi falar, mas eu experimentei a forma de viver a espiritualidade de outras denominações. Isso foi incrível, isso foi muito saudável para mim. Eu não sou batista, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, mas eu tenho um carinho muito grande por praticamente todas as denominações. Um carinho grande mesmo. Deixa eu só beber água aqui. Eu vim com essa camiseta aqui hoje, porque eu sou missionário do JV na Estrada até hoje, apesar de não viajar mais. Durante esses 5 anos que eu estou lá na faculdade, eu viajei. O JV na Estrada, para quem não sabe, é uma missão, um braço da missão Jovens da Verdade, onde a gente viaja o Brasil, levando a palavra de Deus, principalmente em acampamentos, congressos, inclusive lá em Águas de Lindóia nós fomos como JV na Estrada, e levando a palavra de Deus, recreação, teatro. Então, é uma missão que trabalha com juventude, e com essas viagens eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer não só a espiritualidade de várias denominações, mas a espiritualidade de várias regiões do Brasil. E isso foi realmente um privilégio, um grande ganho para a minha fé também, para a minha espiritualidade. E uma das coisas que me trouxe muita, como que eu posso dizer, muita experiência a respeito de juventude também, foi ser capelão de uma faculdade onde a grande maioria são jovens, e principalmente jovens da minha geração. Eu estou com essa cara de acabado, mas eu tenho só 25 anos. Acredite você ou não. Às vezes você até acredita. Não, era isso mesmo que eu achava, mas tem gente que já me deu 30 anos. Por causa da barba, eu estou com os fios brancos já aqui. Estou parecendo, sabe aquele gambá do desenho? Estou parecendo ele aqui, estou com uma faixa branca, de pertinho dá para ver. De longe vocês não vão ver, não. E lidar com essa geração, com os meus amigos lá da FLAM, me trouxe um pouco de experiência a respeito de como é que a gente lida com a juventude. E não só isso, eu tenho 25 e eu estou tendo problemas seríssimos com jovens de 20, que a diferença de idade não é tão grande, mas que na hora da convivência é muito grande. Então, antigamente a gente tinha essa diferença de gerações, a gente calculava mais ou menos 40 anos de uma geração para outra. Hoje, com a pós-modernidade, com a globalização, a gente calcula aproximadamente 7 anos. E é muito diferente. A diferença é gritante. E acontece um fenômeno agora. Vocês se importam se eu descer? Sim ou não? Então eu vou descer, gente. Porque vocês estão tão longinhos de mim. Me sinto sozinho.
Mentira, estou brincando. Vou deixar tudo aqui assim. E hoje, a diferença entre gerações, ela diminuiu. Ela está bem mais curta. Então, eu com 25 já sinto uma grande diferença com amigos de 20. E está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é deixa eu só ver que oração para eu calcular o tempo. Beleza. Está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é o seguinte. Antigamente, existia um ciclo de gerações. Então, uma geração tinha os seus filhos. Esses filhos, eles queriam consertar os erros dos pais. E aí eles criavam um padrão comportamental, porque esses pais já tinham um padrão comportamental. Aí esses filhos criam outro padrão comportamental. E aí, os filhos deles vão querer combater os erros deles. E aí vão criar um outro padrão comportamental. Na próxima geração, provavelmente, eles vão repetir o que os primeiros fizeram. Porque eles querem, na tentativa de combater os erros da geração anterior, cria-se novos vícios comportamentais, criam-se novas maneiras de agir, que existem acertos, mas também existem erros. E aí o erro está exatamente onde a outra geração acertava. Isso era muito cíclico. Isso era cíclico. Agora, o que está acontecendo? Depois da modernidade, depois que a gente entrou no século XX, as nossas gerações que estão seguindo, elas estão se complementando. Apesar delas continuarem errando em muitos aspectos, elas estão continuando o comportamento das outras. Então, por exemplo, a gente tem o pastor Eli me falou que já teve um rapaz que falou sobre gerações e tudo mais. Eu quero continuar essa discussão. Antes de continuar essa discussão, eu sou pastor, então eu queria ler a Bíblia. Então, abre comigo em Romanos 12. Vocês percebem a nova geração quando vocês já vê que troca a Bíblia de papel pelo celular. Romanos 12, 1 e 2. Todo mundo? Ainda não, né? Se houve barulho de folha é porque tem gente ainda abrindo. Pronto? Legal. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. É ela quem nos instrui, não é o mundo, não é a sociologia, não é a filosofia, não é nada disso, é a tua palavra. Então, que o Senhor nos inspire através dela, que o teu Santo Espírito possa falar com a gente e tenha misericórdia de nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, eu queria dizer, antes de mais nada, que nós vamos ver, em toda essa discussão de hoje, coisas boas e coisas ruins que acontecem com essa geração. Hoje, a minha pesquisa ela está voltada para os millennials. Quem são os millennials? É essa geração que nasceu um pouco antes do século XXI entrar e que eles viraram o milênio. Porque vocês sabem que quem... não é nenhum tipo de como que eu posso dizer? Pessimismo, né? Mas quem acaba dominando a geração é essa juventude, essa galera que vai de 20 até 40 anos. A partir de 50, 60, essa já é uma geração que mantém as coisas da geração passada. Essa galera de 20 a 40 mantém essa da geração atual. E as pessoas com menos de 20, os adolescentes, eles estão construindo um novo padrão geracional, um novo padrão comportamental, para que quando eles tiverem 20, 30, 40 anos, essa geração que vai dominar. Então, os millennials são essas pessoas que construíram um comportamento, viraram o milênio e agora estabelecem esse comportamento. Que são, mais ou menos, as pessoas que nasceram... Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar bobagem.
Exatamente. A partir dos anos 80. Quem nasce dos anos 80 até os anos 2000 é chamada de geração Y. Essa geração é a geração que inicia os millennials, que é quem vira o milênio. Faz sentido, né? E qual que é a situação? Vamos lá, desde o começo. Essa pesquisa é uma pesquisa sociológica, ok? Da sociologia. E ela começa detectando um comportamento de uma geração chamada Baby Boomer. Quem é o Baby Boomer? São as pessoas que nasceram depois da guerra. A gente tem o século virando em 1901, no caso. E aí a gente tem um otimismo muito forte da humanidade, porque é quando a gente está saindo dessas amarras da Idade Média já, e a gente está conseguindo se libertar de quase tudo. Entra o humanismo com seus lados bons e lados ruins, mas a humanidade está otimista. Só que aí a gente tem a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra. E aí a gente tem a chamada depressão, porque foi um choque, né, para a humanidade mundial, onde nós estávamos otimistas com a humanidade, só que o mundo entra em guerra. E não satisfeito com isso, o mundo entra numa segunda guerra, que foi ainda pior. Depois da Segunda Guerra, nós temos a Grande Depressão. E os filhos dessa Grande Depressão são os chamados Baby Boomers, aqueles que nasceram a partir dos anos 40. E essa geração é uma geração que reconstrói o mundo. Por quê? Porque nós passamos por uma guerra. O mundo precisa ser reconstruído. Então, eles precisavam ter algo certo. Eles precisavam saber aonde eles iam chegar. Eles precisavam saber o que eles precisavam construir. As oportunidades eram mínimas, porque não tinha mais nada. A guerra destruiu com tudo. Então, eles reconstruíram o Brasil. O Brasil também, mas essa geração, principalmente computada na Europa, que é onde ali aconteceu a Grande Guerra, mas a depressão ela é mundial, esse pessimismo ele é mundial, então essa geração começa a reconstruir o mundo. Os filhos dessa geração são chamados de geração X. Então, essa geração vem dos anos 60 até os anos 80. Essa geração, lembra que eu falei que é muito comum que os filhos tentem ajeitar e não cometer os erros que os seus pais cometeram? Essa geração vai de encontro com os baby boomers. E eles falam assim, não, agora é liberdade, é legalize. E é por isso que nos anos 70 a gente tem um movimento hippie vindo com uma força imensa. Porque é quando eles estavam querendo se libertar das amarras dessa geração dos baby boomers. E porque os baby boomers falaram, não, é assim, porque nós viemos da guerra, a gente sabe como é que funcionam as coisas, a gente sabe o que dá certo e o que não dá, a gente sabe o que é certo para reconstruir. Essa geração dos anos 70 fala assim, não, cara, fique em paz, está tudo certo, dinheiro para quê? Paz e amor. E essa geração vem de encontro, eles criam outras ideologias, e aí nos anos 70 você começa a criar uma marca muito forte do modernismo, que é essa liberdade sexual, liberdade afetiva, liberdade religiosa. Esse monte de ideologias vão sendo jogadas e vividas, experimentadas. Liberdade, a gente quer usar drogas, a gente quer isso, a gente quer viver nessa loucura mesmo. E essa geração ficou muito forte, muito forte, muito forte. A próxima geração é a geração Y, que é dos anos 80 até os anos 2000. Eles iniciam essa geração dos millennials. Eles herdam muita coisa dos seus pais, que é a geração X. Eles herdam muitas coisas. Por exemplo, esse instinto de liberdade, essa vontade de viver. Só que, quanto mais se afasta, mais livre daquela geração ela se torna. Então, quando a geração X, que é pessoal dos anos 70, tenta se libertar dos seus pais, eles se libertam, só que continuam ainda com algumas coisas.
com algumas amarras, que, na verdade, eu falo amarra, mas não é no mau sentido, não. Existem coisas, obviamente, que toda geração tem os seus benefícios. Quando a geração Y vem e assume como a geração dominante, eles se libertam muito mais daquela geração dos baby boomers, se libertam bastante da geração X, que são seus pais, e agora eles têm um agravante, chamado tecnologia, internet. A geração Y ensinou o mundo a mexer na internet, porque a gente teve que aprender. Eu sou dessa geração. A gente teve que aprender a mexer na internet. E quando a gente aprende, a gente domina, e aí a gente ensina. Sabe um fenômeno que está acontecendo agora? Vocês vão poder concordar comigo? As gerações mais antigas estão aprendendo a mexer agora em computador. Estão aprendendo a mexer em Facebook. Quem é que não tem aquela mãe que fica bisbilhotando no Facebook? Já levantou a mão, aqui, ó, tô vendo? Eu também. Minha mãe aprendeu a mexer no Facebook agora. Só que eu já mexo em computador há mais de 10 anos. Então, essa geração mais antiga está aprendendo a mexer agora, usar agora a tecnologia. E nós que ensinamos. E é por isso que acontece um fenômeno muito legal, interessante, onde as gerações mais antigas, antigamente, eles não tinham nenhum tipo de sentimento de inveja ou coisa do tipo, porque eles eram os pais, eles eram os adultos, eles eram os dominadores do conhecimento, e você é uma criança, você é um adolescente. Eu sei mais do que você. Agora o que está acontecendo? Os filhos estão nascendo e eles aprendem a mexer em tecnologia antes dos pais. E aí os pais, eles ficam com sentimento de inveja, porque eles se sentem mais burros do que os seus filhos. E isso cria um problema. E olha só, e eu estou falando agora, daqui a pouco a gente vai entrar no aspecto espiritual disso tudo, porque eu estou explicando agora umas características dessa nova geração, que é a minha geração. Explicada essa geração, mais do que isso, agora temos uma outra geração, que é a geração X, que ela se mescla um pouco com a geração Y, porque enquanto a geração Y vem dos anos 80 até o 2000, a Z, aliás, a X já foi, a Z vem dos anos 90 até 2010. Essa geração, essa é a geração de adolescentes agora. Adolescente já tem uma característica muito forte, que o adolescente ele está se livrando da infância. Ah, meu adolescente é rebelde. É rebelde, ele está se livrando da infância. Ele está se entendendo como pessoa. Esse é um período que a psicologia vai chamar de contradependência. A infância é um momento de dependência. Todo ser humano passa por isso. Se a gente não criar um vínculo de dependência com nossos pais, a gente morre. Se a sua mãe não te deu de mamar, você morre. Se a sua mãe não te der coberta, nós somos altamente dependentes. Isso vai até a infância. Toda a infância. Entrou na adolescência, o adolescente se entende como pessoa. Aí ele quer se livrar daquela dependência com os pais. E o que ele faz? Se rebela. É por isso que então já é uma característica psicológica de todas as gerações. Agora tem um agravante. Tem um agravante que agora os adolescentes têm a tecnologia ao seu favor. Então, os adolescentes que querem se livrar da dependência, eles se envolvem demais no mundo virtual e esquecem do mundo real. Porque no mundo real, eles são dependentes financeiramente, emocionalmente, ideologicamente, porque quem aqui não foi obrigado a ir na igreja quando era adolescente? Eu fui. Porque adolescente quer se rebelar contra o pai. Então, ideologicamente, o adolescente ainda é preso aos pais. Só que no mundo virtual, ele pode falar o que ele quiser. É por isso que é um escândalo para o adolescente quando os seus pais entram na internet. Porque agora os pais estão invadindo o mundo privado dele. Olha que loucura. Então, é comum, viu, gente? Eu não vou dizer que é saudável, mas é natural. Então, nós estamos passando por esse grande problema. Bauman, que é um sociólogo que faleceu recentemente, um sociólogo incrível que tem pesquisa sobre a pós-modernidade, ele vai chamar esse momento como modernidade líquida. O que ele quer dizer? Que nós não temos forma. Ele diz o seguinte, que ele ainda não sabe, e morreu sem saber,
se esse é um momento de transição ou se é isso mesmo. Ou se essa geração é isso. Ela é líquida, não tem forma, não tem solidez. Não tem. Então, as nossas amizades não têm solidez. E ele vai dar um exemplo muito interessante, que ele vai falar do Facebook. No Facebook, se você quiser, você faz 500 amigos em um dia. E na vida? Quem é que tem 500 amigos? Você não tem 500 amigos na vida. Quanto mais em um dia. Então, ele vai falar que é muito fácil você viver uma relação. Porque mais do que fazer amigos é fácil na internet, mais fácil do que isso é desfazer amizades. Porque basta um clique, basta um botão para você desfazer uma amizade. Pronto, não sou mais amigo dele, não quero nem saber o que está acontecendo com ele. Vai desfazer uma amizade pessoalmente. Vai chegar, olha, infelizmente eu não quero mais ser o seu amigo, ok? Não dá, é impossível. Aliás, é possível, mas você tem que ter uma frieza, isso vai te desgastar, gera um problema. Então, nós estamos passando por um momento que Bauman vai chamar de modernidade líquida. Nada é sólido, nada. As relações, elas estão totalmente comprometidas. A minha geração, eu estou com 25, quando eu falo a minha geração, é esse pessoal de 20 até 35 anos que eu estou dizendo. A minha namorada Bia está aqui de prova. Nós estamos passando por um problema seríssimo que de uns 2 anos para cá, nós acompanhamos a separação, divórcio de mais ou menos uns 7 ou 8 casais de amigos da nossa idade, recém-casados. E aí, quando eu vou para a realidade das igrejas, isso está muito comum, porque a nossa geração não sabe lidar com casamento. Isso porque a nossa geração tem algumas características. Eu quero falar de algumas características agora. As grandes características da nossa geração nós somos altamente individualistas. Altamente, absurdamente individualistas. Nós não pensamos mais no coletivo. Tudo é para mim, a meu favor. Tudo. Nós não só individualistas, nós também somos... saiu daqui. Aí, foi. Nós somos altamente e absurdamente hedonistas. O que é um hedonista? Um hedonista é aquele que visa o seu prazer acima de todas as coisas. Nós somos uma geração absurdamente hedonistas. Isso é herança dos anos 70, onde eles estavam colocando o prazer acima de todas as coisas. Liberdade sexual, liberdade em relação às drogas, liberdade religiosa, liberdade ideológica, liberdade em tudo. Nós herdamos esse hedonismo e isso se potencializou, porque agora nós somos individualistas. Agora eu não quero compartilhar o prazer, eu quero ter o meu prazer. Eu quero sentir esse prazer. Altamente emotivos. A nossa geração, e agora eu estou falando com esse pessoal, o pessoal mais velho, eu também estou falando com vocês por base de conhecimento, para que vocês entendam como lidar com essa geração, que eu sei que está muito difícil. Altamente emotivos. Nossos pais, tentando, na verdade, agora isso está muito mais comum. Nossos pais, na tentativa de acertar nos erros dos pais deles, nos educaram de uma forma altamente emotiva. Por quê? Porque enquanto eles não tinham possibilidades, escolhas, não tinham afeto, não tinham carinho, meus pais, por exemplo, quando eles criam a gente, eles nos proporcionam muitas outras possibilidades. Possibilidades de emprego, de carreira e possibilidades afetivas também. Porque a minha mãe, ela não tinha o carinho pelo meu avô que ela tem comigo. Porque ela vai dando cada vez mais carinho, mais afeto e tal, e tal, e tal. E isso vai mimando. O que não quer dizer que não se deve usar carinho, não se deve... Mas toda geração tem um ponto que nunca vai fugir disso. Chama-se desequilíbrio humano. Nós somos seres desequilibrados por causa do pecado. Na tentativa de consertar um erro, nós criamos outro. Isso sempre vai acontecer.
Toda geração vai acertar, mas vai errar também. Toda. Não se culpe. Não se culpe se o seu filho hoje, a não ser que tenha sido um problema de caráter, aí resolva, peça perdão e coisas do tipo. Mas não se culpe, não, porque eu não fui presente, porque eu não sei o quê. Ninguém consegue acertar em tudo. Nenhuma geração, nenhum ser humano. Nós somos seres desequilibrados. E nós somos essas pessoas emotivas. E agora toda a conversa a gente leva para o pessoal, a gente não tem confronto. Não existe mais isso. Eu estou tendo um problema lá na faculdade que existe um programa de regras a serem cumpridas. Se o camarada não cumpre, ele é punido com uma advertência. Nossa, se eu der uma advertência para o cara, eu sou o diabo. O cara vai achar, não, cara, você tá, que isso, eu sou um vocacionado, se você vai fazer isso comigo, e o cara leva para o pessoal, ele não sabe sofrer as consequências. Outra característica, aliás, não quer sofrer as consequências. Sabe por que o número de desistências em faculdades está alto? Por dois motivos. Uma, pelo grande leque de possibilidades que essa juventude está tendo. Eu sei, e eu sou uma dessas pessoas que também desistiu de uma faculdade. Porque se eu não dou certo em uma faculdade, eu falo, nossa, mas eu tenho tantas outras para experimentar, por que eu vou ficar preso a essa? E aí eu vou sair e vou para outra. E aí o que acontece? O segundo motivo, que é o mais visceral, o que mais acontece. Eu idealizo, eu sonho, meu sonho é ser médico. Vou ser médico. Estuda para ser médico. Entra na faculdade. Faz 1 ano de medicina. E aí ele descobre que é muito, muito, muito difícil ser médico. E aí, qual que é o maior discurso? Não era o que eu esperava. E aí ele desiste. Alguns tentam persistir durante um tempo e aí faz 4 anos de medicina. Eu já vi gente com 4 anos de engenharia falar, não era o que eu queria. E isso é uma marca, olha só que absurdo, mas são marcas. Enquanto a geração anterior, a grande marca da responsabilidade era o quê? Eu comecei, eu vou terminar. Isso era ser uma pessoa responsável. Na minha geração, sabe o que é marca de responsabilidade? Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser largar minha faculdade, eu sou responsável por mim. Eu vou largar minha faculdade. Só que a minha geração é mimada, porque quem está pagando essa faculdade não é a gente, é nossos pais. E é por isso que os pais não entendem. Eu estou pagando a faculdade, 4 anos de engenharia, e você larga, joguei meu dinheiro no lixo. O jovem não entende isso. Ele fala, não deu certo, super avoado assim. Isso é muito comum, é uma marca da geração. Não quer assumir com as consequências. Não persevera. Nós não perseveramos. Nós temos uma geração absurdamente viciada. Nunca antes foi tão difícil uma pessoa sair de um vício. Porque é hedonista, a mente já está programada a sentir prazer o tempo todo, não persevera, porque o que é difícil para ele não quer. Agora, vou gastar meus últimos 15 minutos falando como é que isso reverbera na nossa espiritualidade. A gente acha que isso não tem consequências, mas tem. Só vou falar de sopetão aqui, outras características. Essa geração, nós somos desapegados materialmente, mas somos consumistas. Como? É um paradoxo, mas sabe por quê? Porque tudo é descartável. Então, o meu consumo, ele se baseia naquilo que é descartável. Eu não sou apegado a nada, mas eu tenho que ter. É um paradoxo, é esquisito, mas é uma marca dessa geração. Conectados o tempo todo, e tudo é virtual. As relações são virtuais, o entretenimento é virtual, o estudo é virtual, o trabalho é virtual e a espiritualidade é virtual. Por que os cultos online começaram a ficar tão famosos? Porque agora eu não preciso sair de casa para cultuar. Mas e a comunidade? Não. Agora eu quero entrar nesse aspecto. Entrei onde eu queria. Porque agora não existe
lembrando que eu não estou falando do que é certo, eu estou falando que a cabeça dessa geração entende que eu não preciso estar numa igreja para viver a espiritualidade. Basta eu estar bem com Deus. Percebe a individualidade? Percebe o individualismo grosseiro? Onde eu só preciso estar em paz com Deus. O movimento dos desigrejados cresceu muito, porque agora Deus não é mais da comunidade, Deus não é do povo, Deus é meu. A quantidade, sinceramente eu não quero fazer nenhuma crítica porque eu não ouvi o Ministério de Louvor de vocês, mas a quantidade de músicas que individualiza Deus é absurda na nossa geração. O Deus é meu, a bênção é minha. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. E o povo fica para trás, porque é a minha espiritualidade que importa. E aí a gente encontra um problema, porque isso é antibíblico. Eu só quero colocar uma última característica dessa geração, que é uma filosofia que eu já vi gente usar até texto bíblico para dizer que isso é saudável, mas não é. É uma filosofia chamada carpe diem, que isso em latim significa aproveite o dia. O que é essa filosofia? Essa filosofia é: esteja aberto para tudo que o seu dia te trouxer. Tudo que o seu dia te trouxer, você aproveita. E aí, o texto bíblico que eu ouvi para justificar isso era Jesus falando, né, basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com as coisas futuras e tudo mais. Tira de contexto, tira de tudo, né? Porque Jesus está falando de aflições, não está falando de prazer. O carpe diem, ele foca o prazer. Ele é absurdamente hedonista. É por isso que os casamentos não estão dando certo. Porque o que é um casamento? Eu faço uma aliança com uma pessoa e eu falo assim: para o resto da minha vida, você vai ser a mulher da minha vida. Na minha vida eu vou encontrar mulheres mais bonitas do que você, mais interessantes do que você, pessoas que eu vou achar que combinam mais comigo do que você. Só que hoje eu estou fazendo uma aliança que você é a mulher da minha vida. Então essas pessoas vão passar, você vai ficar. O que o carpe diem vai te propor? Meu amigo, não se prenda ao passado. Se uma mulher aparecer amanhã, você não pode se prender. Olha só a deturpação, essa loucura que está acontecendo. Porque você tem que estar aberto a todas as possibilidades que o futuro te oferece. Meu Deus do céu. A proposta de aliança, ela é divina. Deus faz uma aliança com o seu povo. A gente não para pensar que quando Deus faz uma aliança com o povo, ele se propõe em casamento com o seu povo. Olha a força disso. E na primeira oportunidade o povo trai, faz o bezerro de ouro. E aí Jesus vem com a nova aliança e se propõe novamente em casamento com a sua igreja. Então a aliança é um movimento divino, mas a nossa geração não gosta de fazer alianças, porque não quer se comprometer com o passado. Como que isso influencia a nossa relação com Deus? Deus se tornou o meu Deus pessoal. Isso já é um crime contra a Bíblia toda. Porque Deus nunca tratou o indivíduo, Deus sempre tratou o povo. Quando Jesus vai falar a oração do Pai Nosso, não é o Pai meu, é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um dia eu vi um carro com um adesivo: livrai-me do mal, amém. Essa é uma proposta totalmente antibíblica, porque a minha oração não é para me livrar do mal, é para nos livrar do mal. A minha oração não deve ser para me abençoar, é para abençoar a comunidade. A individualização de Deus é um pecado mortal contra a espiritualidade divina. É um pecado contra o Espírito, inclusive. Porque o Espírito é comunitário. O Espírito sempre vai abençoar a igreja.
Nós temos as nossas experiências pessoais e isso não deve ser descartado. Mas se eu acho que é só isso que importa, eu estou cometendo um pecado. Porque eu tenho que orar pensando sempre na minha comunidade. Então nós individualizamos Deus. Um outro problema dessa geração, dessa individualização, é que eu sempre vou me relacionar com Deus como se Ele estivesse me devendo alguma coisa. Então eu oro a Deus como se Ele estivesse me devendo uma namorada. Quando eu era adolescente, eu orei muito para Deus me dar uma namorada. Aí Ele me deu, olha que louco. Só que eu orava como se Ele tivesse me devendo uma namorada. Porque afinal Ele é meu Deus. Por que Ele não quer o meu bem? Por que Ele não quer que eu seja feliz? E aí você vai, né, por esse caminho, nós somos mimados, né? A gente lida com Deus como se Deus fosse aquele pai todo que, você foi mal criado, toma um chocolate, sabe? Essas coisas que a gente acha que o nosso comportamento não importa, enfim. Nós temos esse problema de individualização da fé. E um outro problema é o que a gente chama de fé líquida. Aliás, é o que eu estou chamando de fé líquida. A nossa fé também não tem constância. A nossa fé não tem solidez. Hoje eu acredito. Amanhã acontece alguma coisa que eu não acredito mais. Deus não é constante. Eu estou bem, Deus está me abençoando, eu estou bem. Deus parou de me abençoar? Poxa, mas que Deus é esse? Ele não quer o meu bem? Isso é comum desde os tempos antigos. Só que, quando a gente vai comparar essa situação biblicamente, a gente vai perceber, por exemplo, em Jó. Jó, por que Jó sofreu o que sofreu? Os amigos achavam que era por causa que Jó era pecador. Eles não duvidaram da benevolência de Deus. Eles duvidaram da benevolência de Jó. Jó, durante um momento de loucura, que vai duvidar da benevolência de Deus. E é por isso que Deus vai lá e dá um sabão em Jó. Fala assim, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde é que você estava quando eu disse para o mar, você vem até aqui, mas daqui para cá você não vem? Onde você estava? Deus dá um sabão em Jó e fala assim, como é que você vai querer duvidar da minha benevolência? Você está maluco? E Deus vai falar, Deus vai dar um sabão, 2 capítulos só de sabão. E antigamente não se duvidava da benevolência de Deus, agora se duvida. E sabe o que é isso? Colocar Deus em prova. Nós estamos tentando Deus. Nós estamos cada vez mais tentando, colocando Deus à prova. Isso é um problema absurdo, porque isso é um pecado. Isso é um pecado. Então nós estamos duvidando da benevolência de Deus. E isso é um grande problema.